Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 5. Gálatas 5, 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Em algumas traduções diz: se vivemos pelo espírito, andemos também no espírito. Amém? E a pergunta que fica com essa palavra é: por quem estamos sendo guiados? Quem está dirigindo a nossa vida? Amém? Aleluia. Quem está dirigindo a nossa vida? Aqui nos versículos anteriores a gente tem as obras da carne e os frutos do Espírito. Amém? Amém. A gente colhe aquilo que a gente vai plantando, aquilo que a gente vai semeando. Então, se nós queremos colher os frutos do Espírito, a gente também deve semear aquilo que é o fruto do Espírito. Amém? Amém. Frutificação é quando você anda no Espírito. O resultado, ele é natural, ele é visível nas suas atitudes. Se você anda no Espírito, não vai ficar evidente quando você está apenas aqui na igreja conversando com os irmãos. Se você anda no Espírito, vai ficar evidente em todos os lugares que você for. E se também você está andando na carne, os frutos da carne também vão vir para fora, as obras da carne vão vir para fora. Vai ficar aparente. Então, como a gente vai semear essa semente, esse fruto do Espírito? Andando no Espírito. O Espírito Santo, ele é um relacionamento diário. Não é de quinta e de domingo. Ele é um relacionamento diário, todos os dias. Não tem domingo, não tem feriado que o Espírito Santo está de folga. O Espírito Santo não está de folga durante o jogo do Brasil na Copa. Amém? Amém. O seu pastor, sabe? O seu relacionamento com o Espírito Santo, ele não pode depender de terceiros. Você não pode esperar chegar num culto para depender de terceiros para você sentir o Espírito Santo. Você deve andar no Espírito. Amém? O seu líder, o seu pastor, você vê 1, 2, 3 vezes na semana. Então não deixe o seu relacionamento com o Espírito Santo depender de terceiros. O relacionamento é seu com Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse culto, Deus, por cada um que está aqui, Deus, por aqueles que ainda estão chegando, que o Senhor traga eles em paz e segurança, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor. Usa a Tua palavra para falar com o Teu povo, Pai, nos dá direção. Pai, em nome de Jesus, nós queremos buscar, dia após dia, cada vez mais relacionamento com o Teu Espírito. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Nós te pedimos, vem, nós não queremos só uma visita, nós queremos um relacionamento, nós queremos algo diário, nós queremos intimidade contigo. Espírito Santo, fica à vontade, és bem-vindo aqui em nosso meio. Nós clamamos, nós pedimos, Espírito Santo, nós estamos aqui para te ouvir, para ouvir a tua voz, para te sentir, para ter um relacionamento contigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que ninguém saia daqui hoje sem ouvir a tua voz. Que ninguém saia daqui hoje da mesma forma que entrou, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, Pai. Mas que teu Espírito Santo possa impactar a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue assim como você estava morando. Vamos chamando a presença do Senhor nesse lugar. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui, Senhor. És bem-vindo, Senhor. Toma posse do que é seu, Senhor.
Que o Senhor conduza o nosso culto, que o Senhor conduza os nossos corações e que seja feita a sua vontade nesse lugar. Te adoramos, papai. Tu és sublime, tu és adorado aqui. Somente tu pode ser exaltado aqui, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso
Obrigado, Senhor Jesus. A tua presença traz limpeza. A tua presença traz cura nesse lugar, Senhor. A tua presença, Senhor, é muito mais do que precisamos e desejamos, Senhor. A tua presença, Senhor Jesus, ela é o principal hoje aqui, papai. Que seja real, Senhor. Que seja o seu poder, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, com o seu fogo. Vem, Espírito Santo, queimando toda a impureza, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Senhor Jesus, queremos a tua presença nesse lugar, Senhor, forte, forte, forte. Vem queimando, Senhor, vem queimando, Senhor. Vem com fogo em teus olhos, Senhor Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Abra sua boca, ore e clame pela presença do Senhor. Santo, 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 Santo. Olhar me
Tu sabe que hoje, quando eu conversando com Deus, eu pedi, Senhor, me mostra os louvores que Tu quer essa noite. E Deus começou a me mostrar os louvores de guerra, de força, de coisa forte, assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? E aí o Espírito Santo me falou claramente assim, a igreja é a minha noiva, e eu estou atrás de uma noiva que não é fraca. Eu quero uma noiva que se posicione. E aí eu me botei naquele lugar. Meu esposo espera de mim uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que quando ele está em dúvida, ela esteja posicionada. É assim que Deus quer a gente. Ele quer uma igreja forte. Ele quer uma igreja que reconheça o lugar dela, que reconheça que ela tem um leão. Um leão ruge aqui nesse lugar. E que ele tem uma noiva que ruge com ele. Nós temos esse poder, nós temos o poder de falar, bater o pé e falar, sai enfermidade, sai problema financeiro, sai problema de casa, saia vício, saia. Nós temos esse poder. Nós não precisamos de alguém toda hora orando por nós, de toda hora alguém colocando a mão na cabeça da gente. Nós temos esse poder na nossa mão. Nós somos a noiva de Cristo. Ele nos deu essa unção, Ele nos deu essa graça. Então que hoje a gente saiba que nesse lugar ruge um leão. O nosso noivo está aqui, Ele é um leão. E nós somos tão fortes como Ele. Ele quer a gente assim. Ele quer alguém que quando a gente veja o problema, a gente olhe para ele e fala assim, saia daqui agora. Eu não aceito. Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo. Eu não aceito esse problema financeiro. Eu não aceito. Sai! Em nome de Jesus, sai! Sai! Que hoje o leão ruja nesse lugar. Que hoje você bota esse demônio para correr daqui. Em nome de Jesus. Seja forte, igreja. Forte. É esse tipo de noiva que Deus procura. Em nome de Jesus. Cante com toda a tua força. Bota esse inferno hoje vai tremer nesse lugar. Não aceitamos mais o diabo zombando na nossa cara. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Canta, igreja, canta forte agora. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vem, leão, vem. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar
Amém? Aleluia. Somos. Amém? Glória a Deus. Voltou. Eu vou declarar o problema e vocês vão cantar que ruge o leão. E esse problema vai ter que sair, porque no nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder acima de tudo. Então, sobre a enfermidade, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre os vícios, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre a depressão, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre a incredulidade, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. glória a Deus, obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo Salmo 91. É um salmo conhecido, mas que Deus tem ministrado muito em cima dele nos últimos dias, porque Salmo 91. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, e eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nem precisa explicar, né? Salmo autoexplicativo, isso aqui fica muito claro. O que acontece comigo e com você quando a gente decide se colocar debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Nós não servimos a qualquer Deus. Nós não caminhamos com qualquer Deus.
Nós caminhamos com aquele que pisa o leão, que pisa a serpente, que pisa o pecado, que venceu a morte, que ressuscitou. Nós não andamos com qualquer um. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está em nós. E quando a gente tem essa convicção, e a gente se coloca nesse lugar onde o Senhor é o meu escudo, é o meu refúgio, é o meu esconderijo, o próprio Deus vai colocando tudo no lugar nas nossas vidas. O próprio Deus vai removendo, vai trazendo, vai ajustando. O Deus tira, Deus coloca e Ele faz novas todas as coisas na nossa vida. E o que eu quero dizer com essa palavra? Que muitas vezes a gente entrega a nossa família aos cuidados de Deus. A gente entrega o nosso trabalho aos cuidados de Deus. A gente entrega os nossos filhos, a nossa casa, a nossa igreja, né, as nossas células, os nossos discípulos, os nossos pastores, a nossa cobertura. A gente ora, a gente entrega a Deus. A gente coloca tudo na mão de Deus. E a gente confia que Deus vai agir. A gente confia que Deus vai curar aquela enfermidade. A gente crê que Deus vai restaurar aquele casamento. A gente crê que Deus vai abrir uma porta de trabalho. A gente crê que Deus vai fazer um milagre que a gente está pedindo. Mas, às vezes, tem uma áreazinha da nossa vida em que a gente não deixa Deus ser o refúgio. A gente muitas vezes confia que Deus pode fazer tudo isso que a gente falou aqui. Mas às vezes a gente não consegue confiar nessas finanças de verdade a Deus. A gente muitas vezes entrega família, entrega planos, entrega trabalho, entrega saúde, entrega tudo, mas não entrega a carteira, o dinheiro, as contas. Ah não, senhor, essa parte aqui, pode deixar comigo que eu administro. Vamos conversar como é que está a sua vida financeira, como é que está a minha? Vamos trocar uma ideia para ver como é que está a nossa ótima administração? Você pode ser um bom administrador, mas não vai ser melhor do que Deus. Você pode saber fazer conta e cuidar do seu dinheiro, mas não vai saber melhor do que Deus. Quando a gente fala de confiar, de crer, está falando de confiar, de entregar totalmente ao cuidado de Deus alguma coisa. Porque quando chega na hora dos dízimos, das ofertas, das finanças, muitas vezes a gente quer negociar. Esse Deus que me protege do laço do passarinheiro, que me protege da peste perniciosa, do terror noturno, das setas do meio-dia, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e eu não sou atingido. Não é o mesmo Deus que pode cuidar da minha finança, não é o mesmo Deus que pode me ensinar a administrar, não é o mesmo Deus poderoso. Por que para algumas coisas serve e para outras não? Quando Jesus ele entregou a vida dele, ele entregou 100%, sem reservas. E ele espera de mim e de você uma entrega também 100% sem reservas. Se você pode confiar num Deus que te protege de tudo isso que está escrito aqui, que te dá autoridade até para pisar em leão e serpente, por que não confiar num 10% que ele te pede para entregar no altar? O altar que santifica as ofertas. O altar que vai proteger os 90% que ficar na minha mão e na sua mão. É o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Nós é que muitas vezes colocamos medidas e moldamos as coisas, né? Mas eu quero dizer para você que toda a provisão e todo milagre que você precisa já estão reservadas em Deus para você. Todas. Toda provisão, todo milagre financeiro, todo recurso que você precisa para qualquer coisa na sua vida já estão reservadas em Deus. Mas a gente muitas vezes não consegue acessar esses milagres, essas provisões, por causa de nós mesmos. Da nossa pequena desobediência. Que 99% de obediência não é obediência completa, falta aquele 1%. Ou 10%. Ou 10%. Sabe? Então, decida ser completo com Deus. E você vai ver também o completo de Deus na sua vida. Tem o Salmo 23 que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é um salmo que muitas vezes a gente lê assim corrido, porque a gente já sabe de cor.
Mas se a gente parar para pensar, se houver falta de alguma coisa, é porque tem que analisar quem está me pastoreando, quem está me cuidando, quem está me guiando. Porque se realmente for o Senhor, não vai faltar. Mas se estiver faltando, a gente precisa analisar algumas coisas. E entregar o controle na mão de quem deve estar. Entregar o controle na mão de quem sabe cuidar. O Noah, ele tem quase 4 anos e ele tem uma fissura no controle de televisão que ele não pode ver. E ele pega aquele controle e ele fica pra lá e pra cá e ele olha, e às vezes ele aperta nos botões que ele não sabe o que é e regula tudo, mexe tudo lá. Esse controle na mão de criança, o controle no lugar na mão de criança, porque não sabe mexer, vai desconfigurar toda a televisão, vai tirar tudo do lugar, vai bagunçar. Isso quando ele não consome o controle, que a gente já está o dia inteiro procurando, hoje não achou. Nós vamos chegar em casa e nós vamos achar agora, depois dessa palavra. Nós vamos devolver o controle na mão de Deus, eu vou chegar em casa e vou achar o controle que tinha que estar na minha mão. Amém? Não vai na mão da criança. A criança não sabe mexer em controle. Eu e você não sabemos mexer no controle da nossa vida. A gente vai acabar apertando num botão ali que vai desregular tudo. A gente vai acabar apertando num botão que vai desconfigurar. E aí você vai ter que pegar o controle e dizer, dá, com aquela cara de pau. Não sei o que eu fiz agora, dá. E você vai ter que entregar para Deus arrumar tudo de novo. Só não pega de volta. Porque senão você vai ter que viver reconfigurando, e a vida às vezes fica parada, não vai para frente, uma trava por detalhes tão pequenos, né? Que às vezes depende de mim, de você. Eu quero dizer para você que há uma segurança em quem se refugia em Deus. Há uma segurança. Se você esconde a sua vida financeira em Deus, você tem segurança financeira. Se você esconde a sua saúde em Deus, você tem segurança na sua saúde. Se você esconde o seu casamento em Deus, você tem segurança no seu casamento. Se você esconde os seus filhos na presença de Deus, em oração, em obediência perante o Senhor, você tem segurança sobre a vida dos seus filhos. É assim, há uma segurança em quem se refugia em Deus. Amém? E nessa hora a gente vai separar a nossa semente. Quero que você pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos trazer diante do altar com esse coração de quem confia no refúgio, de quem confia na fortaleza, de quem confia no Deus a quem serve. Amém? Glória a Deus. Que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Glória ao Senhor, todo o meu ser. Glória ao Senhor, todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não, aleluia. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os dízimos e as ofertas do teu povo, as sementes depositadas no altar. A tua palavra fala que o altar do Senhor santifica as ofertas, e assim nós declaramos essas sementes santas diante do Senhor. Que elas se multipliquem em 100 por 1 na vida dos teus filhos, com todo o nível de provisão, de milagre, de sustento, de porta aberta que os teus filhos precisam, de portas de emprego, de quitação de dívidas, de prosperidade financeira e física ao teu povo, que tem se colocado fiel no refúgio do Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos essas sementes, declaramos que elas se convertam em almas para ti, em vidas para o teu reino, em salvação, Senhor, em células, em transformação de vidas, porque esse é o maior propósito. Repreendemos a ação do devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o tranca-rua e todo espírito de miséria e demônios que agem na vida financeira do povo de Deus, travando as finanças, sejam repreendidos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Declaramos transformação financeira, libertação e portas
portas abertas e abençoamos também essa obra para que ela cresça, apareça, avance, conquiste territórios e cumpra o propósito para o qual está estabelecida na terra, em nome de Jesus. Colocamos também os projetos de vida diante da tua presença, declaramos a poderosa mão do Senhor agindo. Ali estão os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a tua palavra fala que quem abençoa é o Senhor. A tua vontade está acima da nossa, mas apresentamos a ti os nossos planos, pedindo que o Senhor venha agir de acordo com a tua vontade e o teu querer, curando, salvando, restaurando, libertando, operando grandes milagres, levantando, Senhor, testemunhos vivos neste lugar do poder do Deus que nós servimos. Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Nessa noite nós temos o bispo Jefferson, a bispa Elisandra com a gente. Quero chamar o bispo aqui. Um aplauso a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Amém. Estava entusiasmada a Bárbara, né? Tava difícil de nós estávamos achando que ia terminar de pregar nessa noite. Estava boa a palavra, né? Amém. Alguém estava lá embaixo na igreja do Alex? Não? Todos não, ninguém estava lá. Amém. A gente fez um trabalho lá com o pastor Alex e um projeto que eu realizando até o Salmo 91. Parecia até que a Bárbara tinha estado lá, né? Porque eu falei, Senhor, você foi o projeto, né? Mas Deus sabia que não, né? Que Deus abençoe. Eu entrei aqui, tinha um sonoplasta babando, a baba estava caindo na mesa. Eu achei que será que houve com ele? Tinha uma mulher cantando aqui e ele estava babando, gente. Assim, o homem nem se mexia lá na mesa. Que barbaridade, né? Não tem nem vergonha disso, né? Glória a Deus, né? Que alegria de estar de volta com vocês, gente. Obrigado pelo apóstolo nos convidar, né? Apóstola, coisa boa retornar a essa casa. Voltamos, primeiramente o apóstolo voltou do Rio Grande do Sul e naquela semana então nós ficamos quase 20 dias lá. Até tínhamos mais agendas para fazer, mas o frio nos empurrou de volta, estava muito gelado, gente. Meu Deus do céu. Nós entramos aqui em Biraiara já com 4 graus, entramos debaixo de laço, né? Saímos morrendo de Biraiaras de frio ali, né? Lutamos com um chuveiro no hotel que não pingava, meu Deus do céu. Eu falei, não vai dar certo essa viagem. Está muito gelado, gente, muito gelado. Marau parece uma cidade gelada, feita de pedra, e foi indo, né? E voltamos, né? Chegamos no domingo passado de volta aqui com vocês, né? Deus tem cuidado de nós, né, nas andanças, nos lugares onde vamos, e tem feito com que o Evangelho vá. Eles receberam uma edição da Escola de Ministérios entrando na Arca. Quem é que estava aqui com nós entrando na Arca? Levanta a mão. Amém? Deus tem usado sua vida depois daquilo. Amém? Deus tem cuidado de você para você abrir a sua boca como profeta, né? Lá nós éramos somente um aluno de todo o grupo que estava lá não saiu profetizando. Foi uma noite maravilhosa, gente. Foi a 16ª edição. Eu me alegrei e eles também se alegraram. Então, parabéns a vocês que fizeram a escola. Não fique calado. Abra a boca de você e fale, tá bem? Eu trago uma mensagem dessa noite da parte de Deus ao coração de vocês e nós vamos ouvi-la e vamos meditar nela para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então quero convidar o irmão a achar para mim, né? Gênesis 35, ele vai encontrar do 5 ao 10. Nós vamos trabalhar no versículo 8. Mas eu vou ler do 5 ao 10 para poder explicar para vocês, tá bem? Eu vou entregar aqui para esse irmão, esse óleozinho. Ele vai fazer assim, ó, ele vai virar e ungir o dedo dele. E depois ele vai passar ali para o irmão, para a dona Alda, e vai chegar até no apóstolo, tá? No final, e me trazem para mim de volta. Aí dentro tem um óleo de nardo. Amém? Nardo. Tem um nardo aí dentro. Muito agradável de sentir o cheiro. Maravilhoso o nome desse nardo. Amém? Coisa mais boa do mundo. A vontade dela é tomar, gente. Amém? Glória a Deus. A senhora está bem, dona Alta, graças a Deus.
Amém? Que bom. O senhor está bem também, meu irmão? Graças a Deus. Já baixou aquela comida que nós comemos aquele dia? Foi horrível, né? Aquela polenta levou uns 4 dias para baixar, mais ou menos. Estava bom. Graças a Deus que o apóstolo não estava lá naquele dia. Mas nós fizemos a parte dele, né? Amém? Gênesis 35, então, gente, do versículo 5 em diante, fala assim, ó, vamos tentar entender o que Deus quer, tá bem? Quando eles partiram, o temor de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Versículo 36. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar. Ele deu o nome de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Olhem aqui para mim, segura um pouquinho aí, irmão. O Roberto, é tu que está fazendo para mim, Roberto? Amém. Veja que o assunto que eu venho falando com vocês, agora começa uma coisa muito importante, amém? Veja que o assunto que eu venho falando com vocês é um assunto de avanço logístico, de espaço territorial, de nomenclatura de lugar. É um assunto onde eles estão usando um espaço para falar de uma situação de um desentendimento familiar. Então nós vemos dentro de um assunto que vai falando de logística, de desentendimento familiar, de várias coisas. Esse é o assunto que nós estamos. Sabe quando você está falando com uma pessoa e você está contando uma história, falando alguma coisa, e daqui a pouco a pessoa fala um outro assunto que não tem nada a ver com o assunto que vocês estão conversando? Já aconteceu isso com você, com alguém? A gente costuma dizer na psicanálise que o selfie é onde organiza as ideias da gente, que o selfie da pessoa está desorganizado, porque a gente está falando um assunto, quando vê a pessoa sai com outro assunto. Eu e a Elisandra, nós conversamos muito os dois, muito. As nossas filhas às vezes mandam nós parar de conversar um com o outro. A minha filha fala assim, agora é a minha vez, pai. Nós conversamos demais dela. Só que de vez em quando nós estamos falando um assunto e ou eu ou ela saiu com outro assunto bem diferente. Ela fala, tá, mas nós estávamos falando desse assunto. Aí vem aquele assunto e a gente troca totalmente de assunto. Já aconteceu isso com alguém aqui na igreja. Amém? Então é o que nós vamos ver aqui. Só que às vezes o assunto que vem na nossa cabeça, Pastor Júnior, é porque é um assunto importante, é porque é uma coisa que a gente não quer esquecer, não é mesmo, irmão? É algo que a gente não quer esquecer. Daqui a pouco tu está falando com a Fernanda e tu está fixado naquele assunto com a Fernanda, está falando sobre trabalho, e a Fernanda fala assim, não podemos esquecer das maçãs. Mas que maçã, tia? Estou falando de trabalho. Não, mas é que eu me lembrei que nós vamos no mercado, eu quero comprar maçã, não podemos esquecer da maçã. Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Mas acontece isso. O senhor ungiu a sua? Chegou no senhor. A dona Maristéia disse que hoje o senhor não é para ser. Ela disse que terminou, ela não quer saber. Se apóstolo ela não considera, só de obreiro para baixo. Então, gente. Então, às vezes é um assunto importante que a gente tenha, um assunto. Juninho, fica esse aqui pra ti. É um assunto assim, quando a gente. Aquilo vem na mente da gente. Até com os filhos da gente acontece isso. Então, aqui nós estamos olhando de um assunto, até o versículo 7. E agora vai acontecer um tormento aqui, que é uma coisa no 8. Débora, ama de Rebeca, morreu. E foi sepultado perto de Betel, ao pé do Carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Quer dizer, nós vínhamos falando de uma logística, nós vínhamos falando de um problema de família, nós estávamos falando da gente de Jacó, não tinha nada que ver. Aí daqui a pouco entra um assunto perdido, uma voz que diz, e Débora, não nada assim, gente, ó. E Débora, empregada, na minha Bíblia fala empregada, ama de Rebeca, morreu, quer dizer, do nada, né?
Às vezes acontece muito comigo com a bispa, eu estou rolando o dedo na internet, né? E daí morre alguém lá nas cidades que nós conhecíamos. E aí nós estamos falando outro assunto. Ah, morreu o seu fulano? Ela fala, caramba, nós estamos falando outra coisa. Foi exatamente isso aqui. Eles estão no meio de um assunto e do nada entra essa fala. Débora, ama de Rebeca, morreu. Foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacut. Alon Bacut, para você ter uma ideia, significa no hebraico e também na tradução, carvalho do choro, ou monte do choro. Esse nome foi atribuído, eu já vou falar sobre ele, devido a alguma situação. E esse versículo está solto. Vamos no versículo 9 e 10, e depois eu volto. Depois que Jacó retornou para Padã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Agora nós voltamos para o assunto de Jacó. Vocês estão entendendo que negócio confuso? Nós estamos vindo assim, ó. É tipo, tu vem num carro em quinta e quer botar uma ré, não tem como entrar. Mas nós estamos vindo numa altura do texto e aparece uma morte, uma pessoa totalmente desconexa, empregada de alguém, que você fica, opa, que pedaço eu perdi? Será que eu caí do caminhão e não vi o que vem falando? Que é mais ou menos assim. Agora volta para Jacó. Jacó então retorna para Padã. Deus aparece de novo, abençoa, e no 10 diz assim, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você já não será chamado Jacó, seu nome será Israel. Amém? Amém. Pode voltar no versículo 8 para mim, Roberto. O versículo que eu vim pregar para vocês, gente, é o versículo 8. Amém? Amém. E é sobre essa mulher, essa Débora aqui. Ela não é aquela profetisa, ela não é aquela outra Débora que vocês conhecem com histórias grandes da Bíblia. Me deem agora, eu peço de vocês, 15 minutos da vida de vocês, porque o que eu vou falar é muito importante nessa noite. Deus não me traria aqui para falar isso se alguém que está aqui dentro não estivesse precisando ouvir isso aqui. Essa mulher é uma empregada doméstica, é uma pessoa simples. Talvez alguém de vocês seja empregado doméstico, talvez alguém de vocês trabalhe como diarista, faxineiro, qualquer coisa. Mas era uma pessoa simples. Estava ali prestando serviço como diarista, como faxineiro da casa, cuidava da casa da Rebeca. E ela faleceu. E ela era uma pessoa muito simples. Vamos usar um termo aqui de Santa Catarina. A Débora não fazia barulho, era uma pessoa que não se via falar. Ela não tinha um Instagram com 1 milhão de pessoas, com 20 mil, ela não tinha um Facebook com 5 mil amigos, ela não tinha, resumidamente, nada. Resumidamente, ela não era ninguém na história. Ela era uma empregada da casa da Rebeca. Só que ela morreu, apóstolo, e ela foi sepultada num lugar que, devido vir tanta gente, pastora Maristé, chorar, devido vir tantas pessoas derramar lágrimas no momento da sepultura dela, Deus mandou parar a Bíblia toda. Tudo que estava se falando, para. Morreu a Débora. O pessoal falou: mas que Débora, Deus? Ele falou: a Débora que eu conheço, sabe por quê? Tem gente que não faz barulho, tem gente que não aparece, tem gente que não falou nada, mas que para você era importante essa pessoa. Você quer ver uma coisa? Quantas Déboras tem aqui nessa noite, quem sabe, gente, igual a essa? Talvez aqui você seja uma tia de alguém que você é muito importante para essa pessoa. Que você, quem sabe, teve na sua vida uma Débora, quem sabe sua avó. Quem sabe a sua avó, ninguém conhece ela, nem o nome dela sabe, mas você diz assim: meu Deus, o que a minha avó foi para mim, na minha infância ou na minha adolescência, os ensinos que ela me deu, os detalhes das coisas que ela fazia. Eu e minha esposa, nós tivemos uma avó por parte dela, paterna, que ela já morreu faz muitos anos, mas muitos anos. Morreu o primeiro avô, depois morreu ela. Ela morreu, vamos dizer assim, de solidão, depois que o avô morreu. E até hoje, quando nós vamos fazer alguma coisa lá em casa, a Elisandra faz assim, ó. A Elisandra está ruim, vou fazer uma canja. Pena que eu não consigo fazer como a avó fazia. Ninguém faz, sabe? A canja que a avó fazia. Eu já tentei fazer, a avó não adianta. A canja que a avó fazia, ninguém faz. Né? E às vezes não é só a canja, tinha um jeito que a avó fazia, a batata também, ninguém faz. Né? E os cuidados, volta e meia nós voltamos e lembramos daquilo.
E quem é que conhece a avó Corina? Ninguém conhece. A avó Corina não teve Facebook, não teve Instagram, não teve nada. Ela não fez barulho, mas quando ela morreu, a gente chorou, gente. Ela era muito importante para a gente. Essa mulher, quando morreu, a Débora, não foi uma pessoa que chorou, foi tanta gente que chorou, Roberto, que Deus mandou parar a Bíblia, citou ela e ainda mudou o nome de um lugar por causa dela, porque ela podia não ser conhecida por muitos, mas tinha pessoas que ela era muito importante, pessoas que ela ajudou para construir a história da pessoa. Às vezes é uma tia que ajudou você. Eu, quando era menino, jovem, bem jovem, eu tinha 12 anos, eu morei em Porto Alegre com um tio meu, e tinha um senhorzinho que morava com o tio junto com ele, o seu Gil, quase 80 anos, 70 e poucos anos. Foi muito útil na minha vida, me deu muita instrução, até hoje eu me lembro das instruções dele. Ninguém conhece o seu Gil, ninguém ficou conhecendo. Ele trabalhava para o grupo Silvio Santos, ninguém conhecia o seu Gil, ele ficava atrás de uma mesa com os carnês do baú da felicidade, mas ele foi útil para mim na minha vida. Então essa noite, gente, Deus traz você esse culto, esse encontro. Você pode ser jovem, você pode ser velho, mas Deus quer falar com você sobre Déboras, pessoas que foram importantes na sua vida. Quem sabe você até teve que chorar, e chora até hoje, quem sabe a perda, e fala assim: como seria bom se a minha avó estivesse aqui, se a minha tia estivesse aqui, se o meu tio estivesse aqui. Eu não sei quem é que fez parte da sua história, da sua vida, da sua jornada. Eu sei que houve alguém na Bíblia que Deus parou tudo para citar essa pessoa, para dizer: olha, gente, eu vou mudar o nome de um lugar por causa dessa pessoa. Então Deus está nos visitando nessa noite, nesse culto. O Senhor está aqui conosco sobre a igreja nessa noite, para dizer para você: quem sabe alguém foi importante para ti, mas quem sabe agora, ele calava, surianda lá. Quem sabe agora é a tua vez de ser importante para alguém. Quem sabe agora é o teu momento de fazer parte da vida de alguém. Quem sabe tem pessoas preocupadas porque quando você faltar, você pode não saber mexer no Instagram direito, você pode não saber mexer no Facebook direito, você pode não, quem sabe, nem até no celular não saber mexer, mas quem sabe o que você fala para uma pessoa lá no secreto, na sua casa, num lugar onde você tem um tete a tete com ela, é muito importante. Quem sabe é isso que está dando a direção para a vida dessa pessoa. Então Deus está trazendo você aqui nessa noite para dizer: eu tanto já te atendi, colocando alguém perto de ti para dar direção para a tua vida, como eu também quero usar a tua vida para ser instrumento na vida de outras pessoas que, quem sabe, não são ninguém, não fazem barulho, mas quem sabe vão sentir a tua falta quando tu partir. Tu seria muito importante para elas. Tem filhos que não conseguem ver o valor de uma mãe, não conseguem ver o valor de um pai, né? Mas quando perder, você vai entender o valor. Eu tenho meus pais vivos ainda, o pai tem 80 e poucos e a mãe vai fazer 80 daqui a 20 dias. Mas há sim uma situação que a gente às vezes não se lembra. Isso que meus pais foram muito ruins para mim. Deus levantou uma avó para ajudar você, um tio, uma tia. Eu não tenho grandes coisas para falar profundamente dos meus pais, e eles podem olhar o culto que nós estamos transmitindo, mas eles sabem porque eu converso com eles, porque nós passamos por abandono, passamos por desleixo de família. Meus pais tiveram 42 anos separados, um para cada lado, pensando em si, e os filhos ficaram muito soltos. A vida nos criou, mas Deus nunca deixou de colocar um tio de um lado, um vô do outro, um sogro, como meu sogro foi meu pai. Ele foi Débora para mim. Eu não sei quem é que foi Débora para você, mas uma coisa eu sei: Deus está aqui nessa noite, gente. Deus está no nosso meio nesse lugar nessa noite. Nós estamos trazendo à mente pessoas que nos ajudaram, pessoas que são importantes para nós. Quem sabe hoje você tem uma namorada, vocês são um casal de namorados. Aí, só pega na mãozinha dela aí, cara. Ele é teu sogro, não fica com medo dele, ele só tem a cara feia. Amém? Viu? Quem sabe hoje vocês se gostem, se amem, né? Mas vocês vão saber que na construção da identidade de vocês, alguém fez parte ali para trás. Às vezes é um pastor, às vezes pode ser, quem sabe,
o Juninho e a Bárbara veem o apóstolo como um pai até, ou a apóstola como uma mãe. Pode isso acontecer com o Roberto, com a esposa do irmão Roberto, está ali ela desse lado, né? Com os meninos, com a Mari. Às vezes uma pessoa até da idade próxima fala, olha, eu vejo o Senhor como meu pai, né? Porque às vezes ele não ensina uma coisa que foi passada, mas você consegue entender a importância dessa mulher, aonde o assunto parou. Sabe quando você se dava com alguém ali na sua cidade, na sua região, que morreu alguém muito importante, e aí você está fazendo alguma coisa, meu Deus, tu não sabe quem morreu. Tá, mas não estamos falando de morte, não, mas morreu o seu fulano. É porque era uma pessoa importante, né? Morreu, vamos supor, o Ayrton Senna, que agora está saindo um prédio ali para ele do Senna Tower. Vocês lembram a multidão de gente acompanhando aquele funeral daquele homem? Ruas e ruas, carros de bombeiro, na morte dele lá quando ele morreu. Os jovens de agora nem souberam quem era, mas a gente passou por isso, né? E isso tudo demonstra que tem pessoas que são importantes na história, gente. Então hoje de noite, diante desse encontro maravilhoso que o Senhor nos trouxe, para dizer para nós, se eu julguei importante deixar na Bíblia se eu mudei o nome desse lugar por causa dessa mulher, é porque houve muita lágrima, houve muito choro, e é porque eu, Deus, julguei que ela era importante. Quando nós, escute o que eu vou falar para vocês, quando nós não temos funções basilares na vida de alguém, quando nós não enxergamos alguém como referência, apóstolo, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque nós estamos hoje, vou dar um exemplo do presídio de Itajaí. Nós estamos hoje com cerca de 8.000 presos ali no presídio, ali em Itajaí. E a minha filha estava visitando lá na sexta-feira. 8.000 presos nós estamos ali. Aí você pega muitas pessoas que estão ali dentro, e inclusive daqui de Barra Velha tem bastante gente, né? Mais de 130 presos são daqui de nosso, de Barra Velha, estão ali. E se as pessoas estão lá, às vezes porque não tinham uma referência para olhar, não tinha uma pessoa para se identificar, não tinha uma Débora para dar uma palavra, para dar um conselho. E aí, mesmo que desse um conselho debaixo, às vezes, de uma coisa negativa, a pessoa às vezes não ouviu e parou lá. Mas é muito importante, de agora em diante, desta noite em diante, você se colocar nessa posição de Débora, dizer, Deus, eu posso não fazer barulho, eu posso não ser ninguém, eu posso não ser uma estrela, eu posso não ter o meu nome estampado em jornal, em revista, o meu Instagram pode não estar cheio, mas na vida de alguém, eu serei importante, Deus. Eu vou direcionar a vida de alguém, eu vou ajudar a vida de alguém, eu vou ser instrumento na vida de alguém. E quem sabe, Senhor, quando eu parta, também tenha lágrimas e choro, e quem sabe o meu nome seja lembrado, porque a gente não esquece. Você pode ter certeza que a gente não esquece. Se perguntar aqui para as pessoas mais velhas, todos eles, incluindo a minha esposa, vamos lembrar de pessoas antigas que foram úteis na nossa criação e no nosso chamado. Até quem foi duro com nós vamos lembrar, porque fizeram parte da nossa história. Então essa noite, querida, é uma noite que Deus reservou para nós neste lugar, por uma finalidade, para nós se lembrar um pouquinho de instruções, de coisas que vivemos, de pessoas que falaram com nós, de palavras que nós recebemos para aplicá-las na nossa vida, e depois de lembrar de tudo isso, de nós sermos instrumento na vida de alguém, liberar uma palavra profética. Eu achei muito bonito o ato que a irmã que estava cantando fez, né? A irmã ali, que ela disse, eu vou liberar a palavra e vocês vão cantar que ruja o leão. Daí ela falou, a enfermidade. Aí o irmão ali quase me matou, né, que ele cantou, que ruja o leão. Eu quase disparei, que ele canta muito alto, né? Que ruja o leão, né? Que a terra estremeça. Daí ela liberou mais uma, vícios. Que ruja o leão. Então nós temos o poder de liberar uma palavra sobre família, sobre pessoas. Nós temos o poder. A bispa tivemos há poucos dias internando algumas pessoas para a recuperação das drogas, e uma das pessoas que nós internamos não ficou, não ficaram internadas. Um fugiu e o outro pediu para sair. Um fugiu, ficou 50 quilômetros do caminhão a pé, e o outro pediu para sair. Mas a gente fez a parte da gente de levar.
fez a parte da gente de ir. Estamos acompanhando depois. A gente tem que fazer a parte da gente. Esse culto de hoje, a gente vai lembrar você que você ainda é mãe, ainda é pai, e que você não poderá desistir de quem Deus colocou ao seu redor. Você ainda é marido, ainda é mulher, você ainda é tio, ainda é tia. Eu devo muito a tios meus que já não estão mais vivos, porque me acolheram, me deram direção na vida, me deram instrução, que eu devo muito. Então, eu morei muito na casa dos outros, eu fui muito preâmbulo, assim. Na verdade, eu era meio igual cachorro. Se passasse a mão na minha cabeça, assim, eu já ficava. Era só passar a mão, eu já ficava, não tinha problema. Eu não tinha meio nem beira, né? Então, ficava, né, gente? Não precisava me convidar para ficar, eu já ficava, né? Mas esse dia nós estávamos em Capão da Canoa, numa casa de uma tia minha, ela falou, o Gé vinha e fiel, meu apelido era Gé na família. O Gé vinha e ficava, né? Porque se não me mandasse embora também eu não ia. Ainda mais se tinha comida, né? Se eu fui meio gordinho, né? Aí eu ficava mesmo. Então essa noite, queridos, é uma noite de avivamento do seu interior. Ninguém está vendo por fora, mas Deus está avivando você por dentro de você. Isso é uma noite de ouro na sua vida. Isso é uma noite que nós estamos assim, quase. Quase foi explodir, né? Eu mandei um grito agora. Eu mandei ela gritar antes. Mas nós estamos quase para explodir, você entende? Porque Deus está nos enchendo. Mas isso eu vinha meio tropeçando, vinha meio caindo, vinha meio mal, não te preocupa, irmão. A noite de hoje, o Espírito Santo vai visitar você no seu interior. E os conselhos que foram dados a você, as palavras que foram lançadas sobre a tua vida, elas vão surgir e elas vão ressurgir em você. E Deus vai levantar você fortemente. Deus vai cuidar de você. Pequenos detalhes Deus vai cuidar. Gente, pessoas oraram por vocês em outros momentos. E Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas nesta noite. Amém? Que esta palavra, gente, que esse texto desconexo, eu procurei mostrar, eu ia pregar só o versículo 8. Eu procurei mostrar o início e o fim, para você ver que não tem nada a ver. Para você entender que Deus para tudo por uma pessoa que foi instrumento e útil na vida de alguém. E eu tenho certeza que alguém foi útil na sua vida, foi instrumento na sua vida. Amém? Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Eu quero entregar umas profecias agora antes de eu orar, tá bem? Vou começar pela Dona Alda. Dona Alda, eu não sei o que vai acontecer, não sei exatamente de onde é, mas vai fluir um recurso de dinheiro muito grande para a senhora, muito bom, assim, bem abençoado. Acho que a senhora vai vender ele, eu acho. Vai vender para o mercado livre. Vamos lhe comprar e vamos lhe pagar bem, mas vai entrar um recurso para a senhora muito bom, muito abençoado. Tranquila, Deus está demandando para a senhora, saiba organizar direitinho, prossiga sendo fiel, né? A senhora viu que a Bárbara está brava, se a senhora não for fiel, acho que a Bárbara vai lhe bater. A senhora prossiga sendo fiel, amém? Que está vindo um recurso para as suas mãos, amém? Que Deus esteja lhe abençoando também. E antes de fechar esse ano, irmão, o Senhor está te dando vitória com 3 modelos de papéis. Um é um papel pessoal, um papel de vida pessoal. O segundo é um papel, um documento que lhe dará uma vitória abençoada trabalhista. E o terceiro é um papel que lhe dará uma vitória com relação ao seu ministério, à sua vida eclesiástica. Deus está fazendo moveres muito grandes aí para o Senhor, sabe? O Senhor está vivendo um momento muito bom da sua vida, né? Deus lhe abençoe, Deus lhe dê saúde para o Senhor. Que nós todos possamos ter a saúde que o Senhor está tendo, tá? E que Deus lhe abençoe o Senhor grandemente. Amém? Vamos aplaudir a Deus nesta noite. Onde é que tu está trabalhando, irmão, hoje? Uma padaria. Vai surgir uma proposta de trabalho para ti, uma outra. Não sei se é no mesmo ramo ou não, mas o dinheiro da outra será exatamente R$1.000 a mais do que tu ganha. Aí depois
estará no teu coração o que fazer, mas a proposta vai vir, a possibilidade vai vir, né? Talvez seja uma coisa muito confortável de horário, é assim, tipo assim, ó, que o teu corpo possa ter um descanso maior. Então tu vai pesar bastante isso, tá? Que tu saiba ali naquele momento tomar a decisão certa, né? Que Deus, ele não vai tomar por ti, ele vai mandar, mas ele vai deixar o teu critério para te avaliar. Isso também. E esse final de ano, de dezembro de 2026, esse será muito abençoado para ti. Do dia 18 de dezembro até o dia 5 de janeiro, haverão 3, 4, 5 bênçãos assim, uma subsequente à outra, todas agradáveis. Vai te dar vontade de botar uma sunga e correr pelado, mas é tanta coisa boa que vai acontecer, irmão. Vai dizer que o Senhor está sendo muito bom contigo. E nós vamos todos acompanhar a bondade de Deus contigo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos cantar um pedacinho. Cante comigo assim, ó. Quem sabe, né? Cante assim, ó. Vamos cantar, não sei como gritar, mas vamos cantar. Diga assim: Deus está aqui, aleluias. O ar que eu respiro, tão sério como a manhã que se levanta, tão sério como eu te falo e gosto. Amém? Deus está aqui conosco, gente. Está um movimento muito especial nesta noite, amém? Deixa a cadeira no meio, mas pega a mão dela assim por cima da cadeira, amém? Olha só, aqui tem 2 mãos, tá, por isso? Mas eu enxergo uma mão só, amém? É uma única mão, amém? Deus falou que é melhor nós sermos 2, porque se um cai, o outro levanta. Deus falou que é melhor nós sermos 2, porque nós teremos mais paga do nosso salário. O que nós vamos juntar junto é maior de 2. E Deus falou que não andam 2 juntos se não há acordo. Amós 3:3. Então Deus fala que tem uma mão só, porque há acordo, porque há entendimento, porque há tudo isso, amém? E é como se houvesse um vão de um tempo, aonde o Senhor, ele é o cordão de 3 dobras que preenche esse vão desse tempo, né, de vocês, né? E Deus está fortalecendo. Deus fala que setembro será um mês muito vitorioso para vocês. Isso é agora, né? Nós estamos em julho, agosto, setembro será um mês muito vitorioso. Vocês vão dar muita glória ao Senhor. E o ano que vem será um ano de concretização de 3 projetos de vocês. Tu tem habilitação? E tu tem um carro, teu e ele outro? Não? Então se prepare, que Deus vai providenciar 2 veículos para vocês. E eu falo de um carro teu, não sei se no que tu trabalha hoje. Mas não é tua, E daí tu usa o carro deles às vezes. Tá. Mas tu vai ter um carro teu, não é desse lugar que tu tá. E tu vai ter um teu. Vão ter 2 carros. Porque é da vontade de Deus que vocês têm. Deus vai dar os 2 veículos para correr com um no outro, para fazer as coisas, para ir aqui, para ir ali. Deus vai quase dar o carro para vocês. Ele não vai vir dar, vai quase dar. Poderá até vir dar. Amém? Setembro é um mês que começa, mas o ano que vem é um ano de 3 concretizações muito especiais. Amém? Deus é Deus, Juninho. É Ele que faz, é Ele que derruba, que levanta, que ergue, que sopra. Ele é Deus. Tudo é Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês 2. Amém? Vamos aplaudir a Deus. Amém? Glória a Deus. Está muito bom aqui, gente. Pena que já se foi o horário. Não, céu. Mas você foi falar aquele peitinho me olhando. Estou vendo ele, amém? Irmã, deixa eu dar uma profecia para ti, irmã, amém? Não lembro de ti. Não? Não lembro. Você já veio por aqui ou hoje é a primeira vez? Já pertence. Decente, sentimento de pertencimento. E bênção, amém?
Olha, fora daqui, irmã, em algum lugar fora daqui, não é aqui, entende? Deus está tentando vitória. E Deus está desenrolando papéis, desenrolando documentos, desenrolando coisas, desamarrando uns nó. E está deixando tudo bonitinho, assim, tudo, nada bagunçado, nada fora do lugar. Deus está deixando tudo bonitinho. Deus manda dizer para ti assim, decisões movem as minhas tomadas de decisões. E como tu tomou algumas decisões, agora é a minha vez de te abençoar. É a minha vez de tomar decisões ao teu favor. Deus fala que essa semana agora, dentro da semana, Ele vai surpreender tu já, com uma resposta que vai dizer, Senhor, obrigado, Deus. Sabe o que vai dizer para Deus? Eu não sou merecedora, Senhor. Mas Deus vai dizer que tu é merecedor, vai ouvir a voz de Deus dizendo para ti. Amém? Que Deus te abençoe e continue com Deus, viu? Prossiga com o Senhor, faça com Deus, irmã, prova de compromissos. Estou falando até de finanças, tu entende? Faça prova de Deus e tu verá Deus responder grandemente na tua vida. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Tá bom esse lugar, gente. Amém? Diga comigo assim, Alon Bacute. Diga Carvalho do Choro. Vocês que são curiosos, que gostam da internet, procure na internet. Vamos dizer que legal. Vai estar Monte do Choro, Carvalho do Choro. É de tanta gente que chorou por cada mulher que era desconhecida. Ela não fazia barulho, mas ela edificou muita gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquele casal ali atrás da pastora Alda, vocês são um casal? Ou não? Amém? Glória a Deus. Eu não lembro de vocês, não lembrava, né, de vocês, né? Amém, que bom. Vou falar para vocês então também. O projeto de Deus, ele começou isso. Deus deu o início, o pontapé inicial na vida de vocês. O projeto de vocês, Deus deu o pontapé inicial. Não é que seja junto com a Copa do Mundo, né? Estão jogando bola. Mas antes que a Copa se conclua, vocês vão ver a mão de Deus alinhando muita coisa para vocês. E vocês vão pensar assim, os dois, fizemos certo. Fizemos certo. Vocês dois vão pensar isso. Fiquem muito tranquilos. Vocês são luz, os dois. Vocês não são escuridão, não são trevas. Tanto que vocês serão usados para serem luz para outras pessoas. Que depois vão conversar com vocês e vão indagar, perguntar, querer saber. E Deus poderá usar a vida de vocês ainda para outras pessoas. Porque há uma luz especial em vocês. Só vocês têm um problema, vocês não podem se afastar do Senhor. Veja bem, eu não estou falando que é da nossa igreja aqui da Mirade, não é do apóstolo. Se vocês amarem eles e amarem a igreja, fiquem aqui, a gente vai amar vocês. Mas vocês não podem se afastar do Senhor, porque o Senhor, ele tem algo com vocês. E Ele faz a luz de vocês brilhar muito forte. Amém? Tu tem um coração bom, irmã. Às vezes tu não fala, silencia, bloqueia, silencia. Mas enquanto tu não fala, enquanto teus lábios não se movem, o teu coração e a tua mente se movem em conversação com Deus. E Deus ouve isso e vai alinhando as coisas. 2, 3, 4, 10 decisões que sem palavra as decisões foram mudadas, porque tu falou só com Deus e o teu coração e a tua mente. E Deus foi lá e trabalhou naquilo. Então Deus manda vocês continuar próximo dele, alinhar as coisas com ele, porque ele está cumprindo aquilo que ele disse para vocês, que era, como a Bárbara leu aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus está dizendo que se vocês deixarem de ser o pastor, nada faltará a vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês nesta noite. Amém? Vamos aplaudir a Deus? Queridos, pelo horário nós
nosso culto terminou, já passou, na verdade, mas eu gosto de respeitar o horário, gosto de cuidar do horário, né? O apóstolo disse que é para mim ir embora, isso sai, já me mandou embora, mais ainda, né? Amém? Amém? É que eu me entusiasmo com profecia, daí eu acabo, eu gosto de profetizar, uma coisa que eu gosto, então eu acabo fazendo isso. Eu vou pedir um favor ali para o nosso amigo ali, está parecido com o Luiz Soares, jogador de futebol. Vai lá e pega com a minha esposa um saquinho lá para minha irmã lá atrás, lá. Ela vai te alcançar e tu me traz aqui. Vai lá. O Luiz Soares. Veio direto da Copa para nós aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês com a permissão do apóstolo. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, cara. Aqui dentro deste saco, gente, esse saco é uma estopa normal, tem até o cheiro de estopa. Ele foi costurado, foi feito, costurado, e depois foi enfiado esse barbante bruto. Esse barbante é um barbante também de estopa, para você poder fazer assim, ó. Foi tudo apadinho, foi tudo feito. Eu até botei uns stories, alguém que me acompanha na internet, lembra que eu botei os stories disso aqui. Aqui dentro nós ficamos orando um período de 7 meses em semente de trigo. Ó, trigo. Esse trigo que a gente gera, a farinha de trigo, né? E esse trigo na Bíblia ele tem um vínculo com a prosperidade. Todos os lugares que ele aparece na Bíblia, ele é muito falado em termos de prosperidade. Mas não foi para isso que a gente fizemos. Nós fizemos uma coisa muito diferente. Eu lá na igreja do pastor Alex, eu levei 10 saquinhos e briguei com os irmãos para trazer os outros 20 para cá. Porque eu não tinha muito, então eu disse, gente, eu não posso. Não, eu queria mais, não, eu quero levar lá para o apóstolo Antônio um pouco. Isso foi para o Rio Grande do Sul e o resto eu trouxe para cá. Ali dentro desse saquinho vai ter, e a Bárbara não sabia, 91 grãos de trigo. E aqui, então o propósito é que você fique 7 dias orando o Salmo 91, que tem um versículo 7 que diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 da tua direita, mas tu, como a Bárbara repetiu, tu não serás atingido. Amém? Então, quando você pegar esse saquinho, você vai dividir o trigo em 7 porções. Eu aconselho pegar uma colherinha de chá e separar as porções. E daí depois, Roberto, tu vai achar uma terra, apóstolo. O senhor vai achar uma terra e vai enterrar cada porção. Se possível, separadamente. Faz um buraquinho, enterra uma porção. E fala para Deus em qual área da sua vida o Senhor não está falando ou respondendo. Como assim, bispo? Quando nós fizemos isso aqui, tinha uma finalidade. Houve um período chamado interbíblico. Não sei se alguém já estudou um pouquinho na igreja de teologia. Que Deus não falou com a humanidade por 400 anos. Deus se calou. Não houve contato. E aí houve uma festa, houve um holocausto de 1000 animais, músicas, até que Deus desceu com a glória dele, encheu o templo de Salomão, e houve uma manifestação de Deus. Os campos estavam rodeados de trigo. A Bíblia cita isso. Então nós queremos que com essa entrega que você vai enterrar, com os 7 dias de oração do Salmo 91 que você vai fazer, você vai dizer: Deus, o Senhor está em silêncio comigo, igual o Senhor estava no período interbíblico, que o Senhor não falava. Então, por exemplo, tá, gente? Eu não sei em que área é. Por exemplo, o apóstolo. Vamos dizer que o apóstolo sinta uma dor no tornozelo, que nem eu saiba, nem a apóstola saiba, vamos supor. Então ele vai enterrar lá essa sementinha e vai dizer: Deus, o Senhor não está falando comigo nessa área. Né? Nós tivemos um pai lá no Rio Grande do Sul que o filho foi expulso da escola por vários atos. Ele falou: bispo, a outra escola é muito longe. Ele enterrou pelo filho. E depois de ter sido expulso, o conselho tutelar convenceu a escola e convenceram eles para a criança voltar.
E ele falou isso: eu enterrei os 7 por ele, não foi nem por mim. Que Deus estava em silêncio sobre essa situação do meu filho. E aí o menino voltou a estudar. Então eu não sei que área é que Deus não está falando com você. Eu não sei. O período interbíblico, apóstolo, seja bem-vindo. Deus o abençoe. Glória a Deus. Conhece o seu Antônio? Deus não falou. As pessoas oravam, Fernanda, Deus não respondia. As pessoas clamavam, Deus não respondia. E aí Deus desceu com a glória e respondeu. Então, por exemplo, assim, vamos supor que alguém está desempregado, diz: Deus, eu não sei o que fazer mais. Eu larguei tudo que é currículo, eu fiz. Você vai separar 7 porções, uma delas vai ser a área trabalhista. Você vai enterrar e Deus vai falar com você e vai responder para você. Depois você segue na orientação da pastora Bárbara, que ela falou: talvez você tenha que se perguntar quem é o seu Deus, talvez você tenha que parar de dizer que você está no controle. Não vou pregar de novo que ela pregou, né? Mas Deus vai responder, amém? Então eu não tenho para todos vocês, porque eu fui fazer um grau lá com a igreja do pastor Alex e deixei 10 lá embaixo. Então não tem para todos, até porque só tinha 20, eu vou dar esse para o apóstolo. Eu fico com o senhor esse. Então, depois, com a permissão deles, quem de vocês quiser ir lá com a bispa retirar um saquinho, se você desejar retirar lá, agora só tem 19, já não tem mais os 20. A gente levou para o Rio Grande do Sul 100 e não entregamos todos, que nós sabíamos que nós ia vir aqui em vocês. E como foi 7 meses de consagração, a gente falou: nós não podemos deixar os guris sem. Aí nós deixamos um pouquinho. Era para vir uns 30 para cá, mas como eu fui lá no Alex, eu não aguentei e deixei 10 lá. Mas não tem nenhum que estava lá. Está todos diferentes. Então, gente, estava muito ruim lá a palavra da bispa, que ninguém veio de volta. Não, eu sei, estou brincando. Então, vocês vão ali com a bispa. Se vocês tiverem, quando vocês forem uma contribuição de R$10, que supre o que nós gastamos, vocês pegam. Se não tiver, isso leve igual, sabe? Não tem paciência, nós não vamos deixar de alcançar. Só que nós, 19 pessoas, nós conseguimos abençoar. Você leva, você tem, você vai fazer um propósito, amém? Deus vai honrar você, Deus vai... A área que eu não sei que área é, como eu disse, aquele pai fez por um filho, não foi por ele. Então nós tivemos gente que tinha financiamento de casa, já tinha um legado. A pessoa foi lá e enterrou, falou: Deus, tu não está falando nessa área. Chamaram de volta, aprovaram o apartamento. Então Deus vai honrar vocês naquilo ali que vocês fizerem, tá bem? Glória a Deus. Levante sua mão para o alto e diga comigo assim, diga: Senhor Jesus. Diga com vontade, diga: Senhor Jesus, faça-me crescer e prosperar. Amém. Queridos, a palavra de hoje, eu não sei quem é a sua Débora, eu não sei para quem você vai ser a Débora, eu não sei qual é o monte que vai mudar de nome como estava ali, por causa do que você fez. Eu não sei qual é a história que vai ter que parar, porque a Bíblia teve que parar. Os assuntos eram um até o 7, o outro depois do 9. Ela parou para citar essa pessoa, que não aparece em lugar nenhum mais de 1197 capítulos. Ela só aparece aqui, nesse lugar. Porque Deus parou tudo, falou: para tudo que morreu a Débora. Eu preciso que você saiba. Mas ninguém sabe quem é a Débora. Ela não fez barulho não, mas ela calou o coração de pessoas e mudou o destino de gente. Então não sei se o apóstolo é a Débora de vocês, se a apóstola é a Débora, quem sabe, como eu disse, quem sabe a irmã Bárbara enxerga ela como mãe, a Maristéia pode enxergar. Os meninos, alguém pode, até o irmão pode enxergar o apóstolo como um pai. Ela é minha Débora, bispo, ele que me ajudou. Eu sei as coisas que foi falado para mim, que direcionou minha vida. Leve para você isso para casa hoje. Deixe Deus trabalhar no que Ele pregou aqui. Hoje foi uma noite que Deus trabalhou demais no nosso interior. Nós vamos para casa mexido, sacudido dentro do nosso interior hoje. Amém? Fique de pé, eu vou orar, depois eu vou entregar o microfone, tá, gente? Eu já venci o horário, são 19 minutos aí, faltando para as 10 horas. Eu não quero deixar atrasar muitas coisas. Tá? Parabéns. Eu fiquei muito feliz de entrar aqui, ver a irmã abrindo o culto, viu, irmã?
Eu vi a apóstola não estando presente e vi tu com a mesma alegria dela cantando, sabe? Com a mesma alegria, dançando, pulando, cantando. Eu fiquei muito feliz, eu falei, Senhor, coisa boa. O Senhor fez outra apóstola para ficar gritando ali, né? Igual a apóstola. Coisa boa isso, né? Que loucura, né? Não, é legal, sabe? Aí depois a Bárbara fez uma oferta muito bonita, Bárbara, que Deus te abençoe, tá? E os meninos lá sendo usados, né? O menino para babar na mesa de som por causa da esposa dele, né? Glória a Deus, né? Mas estava sendo usado igual, né? E o outro irmão, que Deus abençoe, estava muito bonito esse lugar, muito abençoado. Que Deus fortaleça vocês. Parabéns por a igreja viver tão fortemente. Sei mesmo que o apóstolo estava aqui conosco, ele não se intrometeu. Tirando a parte que a Bárbara perguntou de eu chamar o bispo agora, a igreja estava acontecendo a todo vapor. Nós chegamos lá embaixo aqui com a caminhonete, nós ouvimos vocês aqui cantando. Então nós estamos de parabéns. O diabo tem que estar triste, gente, mas o Senhor está feliz conosco, amém? Vamos orar então. Obrigado, papai. Obrigado, Deus, por este culto maravilhoso, Senhor. Uma cura interior, um trabalho que o Senhor fez para nos curar, nos sarar, voltar atrás nas nossas vidas e lembrar de pessoas insignificantes para outros, mas que para nós não foi. Um pai, talvez que esteja junto, que já faltou, um avô, um tio, uma tia, alguém que foi útil na nossa instrução, alguém que nos deu uma palavra. Essa mulher, pai, a Débora, era empregada de Rebeca. Ninguém nunca viu falar dela, mas Deus sabia que ela era um instrumento, um canal de Deus na vida de pessoas. Assim você tem que ser lembrado. Você não tem que ser lembrado por pessoas, você não tem que estar nos holofotes, você não precisa fazer barulho, mas Deus tem que saber quem é você no reino espiritual. O diabo tem que te conhecer, dizendo: essa mulher é difícil, esse homem, uma palavra dele liberada é difícil. O Senhor tocou no nosso interior, Pai. O Senhor curou nós, Pai, interiormente. O Senhor restaurou a nossa vida no âmago do nosso interior. Obrigado, Deus, por trazer tudo isso à tona, Pai. Obrigado pela cura que não é física, que não é externa, mas que nós vamos sair daqui marchando, glorificando e lembrando de coisas e de tempos que nós somos instruídos e de pessoas que foram usadas para nos dar uma palavra em outros tempos, em outras eras. Obrigado, Pai, porque o Senhor resguardou o teu povo, protegeu o teu povo, Pai, abençoou o teu povo, Senhor. Graças te damos por isso e pedimos, Deus, fortalece as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, nós para sermos instrumentos na vida de pessoas, assim como pessoas foram instrumentos em nossas vidas. Nós entregamos a Ti este encontro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diga amém? Amém. Diga graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor agora? Deus os abençoe. Obrigado por nos receber. Eu quero contar para a apóstola e para o apóstolo que eu e a bispa conseguimos nos desencilhar. Os nossos filhos, a Rita e o Gabriel, ganharam um carro de oferta e eles estão indo para a escola, faculdade, trabalho no carro deles. Então agora nós estamos, graças a Deus, mais livre e podendo estar mais com vocês quando precisarem de nós, tá bem? Estamos muito felizes mesmo, que contentes, com saudade de voltar lá na igreja dele. Eu digo de Los Angeles, na igreja de Los Angeles, estava bom lá, estava maravilhoso, né? Está muito bonito lá, tudo organizado, que Deus abençoe. E muito obrigado por essa noite, queridos. Eu vou devolver para o apóstolo agora. A senhora vai vir um pouquinho aqui, ó, apóstolo. Queridos, boa noite, graça e paz. Vamos continuar o culto assim até meia-noite, né? Eu estou brincando, glória a Deus, que culto abençoado. Pessoal, eu só quero relembrar que amanhã nós temos pós-encontro, amanhã, 8 horas, aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela Tua palavra, pela bondade do Senhor.
pela forma como o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos, cremos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Oramos pedindo a favor da vida do teu filho, da tua filha. Abençoa, ó Pai, a semana do teu povo que inicia hoje. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo de tua proteção, do teu cuidado, debaixo dos teus livramentos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. A bispa nem falou nada hoje, escapou ela do altar, né? Deus abençoe, queridos. Amém? Deus te abençoe.